como acontecia com Israel. E estava na presença de Deus, depois de um certo tempo, começavam a se esquecer de Deus e começavam a idolatrar. Deus levantava o juiz combatia, vencia os inimigos e eles eram libertos, novamente voltavam a adorar a Deus. Depois, novamente, eles se esqueciam de Deus, como acontecia ali. Sansão foi um dos libertadores daquela época. Sansão, ele chegou ali, destruiu ali os filisteus, segurou-se naquela coluna, estavam ali se vangloriando, já tinham escravizado Sansão, mas Sansão foi um dos libertadores. Depois Deus levanta Moisés, mais uma vez o povo estava na escravidão, se esqueciam de Deus, como acontece hoje, querido. As pessoas se esquecem de Deus, se esquecem de Deus. O evangelho foi proclamado há 2000 anos atrás, mas de lá para cá as pessoas se esquecem de Deus, porque a carne fala mais alto. A nossa carne fala mais alto, leva o homem a pecar. A nossa carne é tendenciosa a fazer o homem se distanciar de Deus. E é isso que nós vemos nos dias de hoje, cada vez mais as pessoas abraçando o pecado. Como eu disse desde o início, quem viu aí no YouTube, agora há pouco, uma família, uma mãe com a sua filha de 16 anos, ela chegou a dizer na sua declaração: a minha filha, quando alcançar a maioridade, eu vou ter relacionamento sexual com ela, porque é um casal lésbico. A mãe e a filha, é um incesto, que é uma coisa abominável, uma coisa absurda, mas que está aí na internet, no YouTube. Um casal aí, uma mãe e uma filha, tendo um relacionamento como se fosse um casal, uma mãe e uma filha, tendo um relacionamento como se fosse um casal, meu Deus. Só falta Deus descer com justiça nessa terra, queridos. O pecado está fedendo, uma fedentina terrível. Como a mãe pode ter relacionamento sexual com a sua filha? Meu Deus, mas é isso que nós estamos vendo em todo mundo acontecer essas coisas. E os governos das nações não estão nem aí para o pecado, cada vez mais se afundando no pecado, aprovando leis para as pessoas pecarem, cada vez mais favorecendo as leis. Veja a lei no cartório para casamento homossexual. Casamento homossexual no cartório começou de quem? Do judiciário, queridos. A decisão foi da justiça, para que as pessoas tivessem o mesmo direito. Um casal homossexual se casarem. Mas isso tem a aprovação de Deus? Não, queridos. Deus não aprova isso. Deus fez o homem varão e a mulher ali, queridos, como a sua disjuntora. Deixa o varão, o seu pai e sua mãe, e se une a sua esposa, se tornando os dois na sua carne. Agora, se você tem uma natureza dessa, Deus transforma a natureza de quem quer que seja, transforma você, até o jeito de você se expressar e falar, como homem, como a mulher. Deus transforma, queridos, o seu jeito de falar, o seu jeito de expressar, o seu jeito de ser. Ninguém nasce daquele jeito, não. Como querem dizer aí as pessoas que aprovam esse comportamento, o pecado. E geralmente são os familiares. Quando tem alguém desse comportamento, as famílias aprovam. As famílias apoiam, que ai de quem se levantar contra. Ai de quem se levantar contra esse comportamento, a palavra de Deus condena. Leia o livro de Romanos, todo dia que você vai ver o que eu estou falando aqui. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Não adianta mais falar, porque eu já falei isso demais aqui. Nesse lugar as pessoas conhecem. Eu não vou repetir. Uma coisa que todo mundo conhece, que Deus não aceita, não aprova, é abominação. Então a nossa vida em comunhão com Deus depende de nossa fidelidade, de nossa fé, de nosso comportamento.
do nosso comportamento como homem e como mulher de Deus aqui na terra. Um comportamento santo, um comportamento sadio, um comportamento sadio, que dignifique e glorifique o nome de Jesus. Colossenses, então o apóstolo Paulo fala que o evangelho foi proclamado a toda a criatura. Mas Jesus foi mais além. Decide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Em meu nome expulsarei os demônios, em meu nome as enfermidades serão curadas. E nós, queridos, estamos alegres e felizes, porque Deus tem feito isso em nossas vidas. Por mais imperceptível que seja nossa natureza humana, mas na medida que nós anunciamos o evangelho, os irmãos que anunciam o evangelho, tudo isso faz parte de um processo sobrenatural de salvação nas nossas vidas. Pode ficar certo disso? Não, irmãos, eu estou aqui, mas eu estou alheio, não estou dando nenhuma importância à proclamação do evangelho, mas direto ou indiretamente o evangelho está chegando ao seu coração. Não tem como nós impedirmos que a palavra de Deus chegue às nossas vidas. Não tem, queridos. Não tem o poder do Espírito Santo de Deus. Ele consegue penetrar até a divisão da alma e do Espírito, como diz na palavra de Deus. Isso é apto para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Poder sobrenatural de Deus, na sua palavra, na sua presença, consegue penetrar na nossa alma. E nós, por mais que nós rejeitamos o evangelho em nosso coração por causa do pecado que nutre a nossa alma, a nossa vida, mas a palavra de Deus tem um poder de penetrar, de fazer um milagre na sua vida, por mais que a sua natureza lhe leve a pecar, mas ele consegue subverter o que já está sendo nutrido no seu caráter, na sua alma, do pecado. Mas Deus consegue penetrar e subverter todo esse comportamento antinatural. Esse comportamento antinatural não é natural, queridos. Quando alguém está em pecado, não é natural. Não é natural. Deus criou o homem em comunhão com ele, na sua presença ali no jardim do Éden. Quando o homem que se comporta de outra natureza, não é natural, é antinatural. Ele está fazendo uma coisa fora da sua natureza da criação de Deus. Ele está subvertendo a criação de Deus. Deus criou ele de uma forma. Deus criou ele, ainda disse, e ele fez o homem à sua imagem e semelhança, com a capacidade de amar, de perdoar, de se colocar no lugar do outro. Deus fez o homem com essa capacidade, a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é Espírito, como ele diz. O próprio Jesus Cristo falando a respeito do poder de Deus, da sua personalidade. Porque Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. Porque ele fala isso, porque nós temos o Espírito, e esse Espírito é nela, está na presença de Deus. Não tem outra forma de nós termos comunhão com Deus, queridos, senão através do seu Espírito, o Espírito de Deus. Quando ele diz, como o Senhor Jesus Cristo falava, que os verdadeiros adoradores adorarão os Pai e Espírito e verdade. E assim nós estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor tem nos concedido aqui nesse terminal. E Deus vai continuar abençoando as nossas vidas e falando a respeito desse poder sobrenatural de Deus no Evangelho, que consegue penetrar até a divisão da alma e do Espírito, por mais que nós rejeitamos o Evangelho. Mas ele tem poder de quebrar essas barreiras da sua mente, da filosofia, da ciência. Muitas vezes as pessoas têm procurado na ciência uma forma de crer na criação de uma forma diferente. Mas ninguém pode, queridos, mudar aquilo que já foi estabelecido por Deus na criação. Então, mesmo assim, se levantando, Deus consegue quebrar essa barreira. Deus falava de uma forma bem clara às mulheres naquela época, aos homens naquela época.
Jesus falava à mulher, as mulheres naquela época, mas os homens, os discípulos ficavam admirados quando Jesus falava direto às mulheres. Ele conversava com as mulheres e eles ficavam admirados. Será que ele está querendo alguma coisa com as mulheres? Não. Toda vez que Jesus se aproximava das mulheres, era para falar da salvação, do grande amor de Deus. E em nenhum momento Jesus ali expressava o desejo. Como muitas vezes nós vemos aí as pessoas falando de outro evangelho. Não foi criado o evangelho tal, o evangelho cicano, o evangelho beltrano, e lá diz que Jesus teve relacionamento com Maria Madalena. E lá várias pessoas creem nisso. Não. Se você ler a Escritura Sagrada, você vai ver que Jesus tinha um comportamento de amor, queridos. De se colocar no lugar de alguém que está sofrendo, de dizer para aquela vida existe uma esperança, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no momento que Jesus chegou ali para se desejar o corpo daquela mulher, não, Jesus chegava ali para falar da salvação. Em nenhum momento Jesus expressou ali desejos carnais na sua vida, porque se assim ele fizesse, ele não estaria mais no lugar, na cruz do Calvário, não chegaria na cruz do Calvário, seria derrotado, e nós estaríamos derrotados, nós teríamos perdido o direito à salvação, porque Jesus tinha falhado, mas ele venceu o pecado por nós. Ele venceu o pecado, apesar de estar na natureza humana. Jesus na natureza humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus na natureza humana enfrentou todos esses desejos que nós temos aqui na carne. Ele enfrentou todos os desejos que nós temos na carne, de pecar, de se prostituir. Ele enfrentou todos os desejos e ele venceu a todos. Satanás tentou no deserto acabar com Jesus Cristo, destruir ele. Levou ele para o deserto e diz: olha, come desta, transforma esta pedra em pão e come. E Jesus chega lá: não, querido, não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Já o Satanás levou ele ali ao pináculo do templo, mostrou todo o reino deste mundo e ofereceu este reino: toma, tudo isso eu te darei, se postares me adorares. E Jesus chega para ele: olha, só a Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Veja a resposta de Jesus a Satanás: só a Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Satanás oferece o reino deste mundo a muitas vidas aqui na terra, tem oferecido, e muitas vidas têm abraçado o reino deste mundo, querido. Tem abraçado, como diz ali a Bíblia Sagrada, que o mundo jaz no maligno, e muitas vidas têm abraçado esse mundo, tem abraçado a vida, o reino desse mundo. E aí, infelizmente, nós sabemos qual é o resultado de alguém que abraça este mundo. Às vezes é morte, às vezes é a criminalidade, às vezes é a homossexualidade, lesbianismo, pedofilia, pornografia. E cada um que abraça este mundo do seu jeito, da sua forma, cada um que queira viver nesse mundo de todo jeito. E Jesus chega a dizer: olha, eu sou a esperança para este mundo de pecado. Eu sou a esperança. Eu vi este mundo, eu vim trazer para vocês a salvação, o perdão de Deus. Eu ainda sou a porta estreita, onde vocês podem entrar nessa porta estreita e encontrar guarida, onde vocês podem ser cuidados como ovelhas. Do aprisco, quando está ali nas 99, como diz na Escritura Sagrada, faltava uma, mas Jesus foi buscar aquela que estava faltando, e estava ali triste, e estava ali angustiada, 99, faltava uma, mas o pastor foi buscar aquela ovelha.